crê. Creia pelos seus obreiros, somente crê. Não sejas incrédulos, sejas crentes. Só tem duas coisas: incrédulo de um lado e crente do outro. E não sejas incrédulo, sejas crente. Only believe, only believe, only believe, only believe. All things are possible. Only believe, only believe, only believe, only believe. All things are possible. All things are possible. Only believe. Now I believe, Lord. Now I believe, Lord. Now I believe, Lord. All things are possible. Now I believe, Lord. Now. Agora eu creio, Senhor. Levanta sua mão e canta. Agora eu creio, Senhor. I believe, Lord. All things are possible. Now I believe, Lord. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glórias a Deus. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos. Senhor, vê que nós não somos incrédulos, mas ajuda-nos nas nossas incredulidades. Ajuda-nos nas nossas incredulidades. Diga, Senhor, ajuda-nos nas nossas incredulidades. Senhor, aumenta a nossa fé nesta noite. Senhor, aumenta a nossa fé nesta noite. Senhor, aumenta a nossa fé nesta noite, Senhor. Fale a Tua palavra aos nossos corações e ajuda-nos a misturar fé na palavra que vamos ouvir. Misturar fé na Tua palavra, Senhor, para que nós possamos tomar posse da terra, para que possamos tomar posse das nossas bênçãos, para que nós possamos tomar posse do nosso arrebatamento, Senhor. Ajuda-nos a misturar fé na palavra escrita, na palavra pregada, Senhor, administrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos nós neste calor, com a revelação das Escrituras Sagradas, com a revelação da Tua vontade a cada um de nós. Tira-nos do ridículo, Senhor. Tira-nos, ó Deus, de toda confusão, seja ela qual for, e nos coloca na luz do Evangelho. Nos coloca na plataforma do arrebatamento, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Reparte o pão a cada um de nós, ó Senhor. Tua palavra. Amém e amém, Senhor. Meus queridos companheiros, a gente quer externar aqui nossa gratidão, nossos agradecimentos e também a nossa gratidão, né? Por ter cada um de vocês conosco nesta noite, para comer esse pão, que desde as 5 horas ele está sendo partido. Amém? O pão da vida, né? Que é a palavra do Senhor. Para ter a segunda vez, o presbítero Francisco tem que ter a primeira, né? Para ter a segunda vez, pastor Rony tem que ter a primeira. E o seu companheiro, a gente gostaria de pedir
a todos que acompanham o pastor Rony a ficar de pé. Por favor, por gentileza, se coloquem de pé, todos que acompanham o pastor Rony. Aonde o pastor vai, as ovelhas também podem ir, né? Aonde o pastor não vai, as ovelhas também não deveriam ir. E outra coisa, ovelha precisa de pastor, porque elas não têm defesa própria. Todos os outros animais, inclusive a formiguinha, a abelha, todos eles têm como defender-se, mas ovelha não, ela é indefesa. Por isso que ela precisa de pastor para defendê-la, né? Então a gente fica feliz, fica grato a Deus pela presença de todos vocês no nosso meio. E eu espero que vocês já estão abençoados. Estão abençoados. Vocês podem se assentar. Eu já estive com o pastor Rony, como ele já mencionou, 3 vezes, né? A seu convite. E todas as vezes que eu fui, ele me colocou para pregar a mensagem oficial da noite. E eu não combinei com ele para isso ser feito, né? Mas eu pedi a ele, ele foi gentil e até compreensivo. Eu pedi para ele usar mais tempo. Usa mais tempo, usa mais do tempo, né? E é gentileza sua, né? E então a gente agradece primeiramente a Deus por Deus ter posto no seu coração, né, para vir estar aqui nos enriquecendo, nos engrandecendo, né? E que Deus possa recompensar todos vocês com a palavra dele, né? As minhas palavras falham, as minhas palavras, elas estão sujeitas a equívocos, mas a do Senhor Jesus Cristo não falha. Então eu desejo que Ele vos abençoe com a sua palavra. Nós temos 2 jovens aqui à frente, que vieram para também nos prestigiar e serem abençoadas pela palavra, não é? Alguém vos convidar? Foi? O Alisson. São convidadas do irmão Alisson. E Deus abençoe vocês, viu? Eu estava aqui pensando, eu acho que o lugar mais quente aqui da igreja é aqui no púlpito. O lugar mais caloroso aqui, muito calor, né? Muito quente aqui. E eu tenho certeza que nenhum desses obreiros vão sair daqui enquanto eu estiver pregando. Vão ficar aqui me ajudando a segurar a atmosfera, né? Então eu não quero que nenhum de vocês saiam, porque aí está mais fresco que aqui, né? E tem um detalhe, quando um levanta, dá coragem para o outro levantar e sair. E eu sei que lá fora está bem mais fresquinho. Então, se vocês estiverem de acordo, nós ir todo mundo para lá. Mas se não for, vamos ficar aqui. Nós não vamos demorar muito, vai ser pouco tempo. Eu prometo a vocês que antes da meia-noite eu te solto. Antes da meia-noite. Não, é até, no máximo, até 9 e pouquinho, né? Ele está querendo 9h59. Glória a Jesus. Eu quero ler com vocês no livro de Apocalipse. Quantos aqui gostam do Apocalipse? Dá um glória a Deus bem forte. O que é que significa Apocalipse? Revelação. Tirando o véu, né? Tirando o véu. Revelando o que está por detrás do véu. Apocalipse. E Apocalipse é um livro que, para muitos, emite medo. O povo tem medo do Apocalipse. E às vezes fala muito pouco no livro.
de Apocalipse não é o livro de João. Apocalipse não é um livro de João. É a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, notificado a João em símbolo através de um anjo. Então, nós vamos ver que esse anjo é o próprio Jesus. É o próprio Senhor Jesus Cristo que aparece para João. Você vai ler no Apocalipse, você vai ver ele falando assim, eu, pronome pessoal. Outra hora é o anjo falando, mas outra hora é o próprio Jesus falando. E eu quero ler justamente aqui no Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Capítulo 10. Eu vou ler o primeiro versículo. E quantas Bíblias nós temos? Vamos ver quantas Bíblias. Levante assim, por gentileza. Muitas Bíblias, é assim que faz. Vem para a igreja e traz a Bíblia, né? Nunca que se vai para o colégio e não leve os livros ou seus cadernos de matéria, seus livros de estudo. Ao vir para a igreja deve trazer o livro, a Bíblia, com esses 66 livros. Esses 66 livros são asas de águias para todos nós que nos conduzem aos céus. Enfrentar essa atmosfera todinha aí, né? Nós vamos, através destas duas asas, Velho Testamento e Novo, atravessar as galáxias. Nós vamos além do Sol. Além do Sol há uma cidade. E esta cidade, ela foi vista por João. Ela está preparadinha já, só esperando a noiva do Senhor Jesus Cristo se aprontar. O noivo, vocês já foram no casamento, vocês veem como que é a coisa aqui embaixo. Normalmente o noivo se apronta primeiro, é ou não? Quem concorda comigo que o noivo sempre se apronta e fica à espera da noiva? Eu levanto minhas duas mãos, é assim mesmo? Sempre o noivo está pronto. Mas a noiva é uma demora, vocês já notaram? Põe no convite lá para as 19h30. Se perderem a paciência, os convidados vão embora. Eu acho até injusto demais, como cristão, convidar a gente para o casamento às 19h30 e a noiva aparecer na igreja para casar às 21 horas, 9 horas. 21h30. 10 horas. Se fosse eu que fosse realizar o casamento, ela ia chegar e eu não estava lá mais. Que é um abuso, olha. Como é que a Bíblia diz? Seja sim, sim e não, não. O que passa disso é o quê? Eu não tolero isso. Uma vez eu fui fazer um casamento, a noiva não chegava, mas o noivo já estava lá e eu disse, vamos todo mundo agora fazer o casamento. Vamos começar o casamento agora. E a noiva não estava. Mas nós começamos. Azar dela, né? Nós já estava lá, ué. Mas ela chegou. Ela não perdeu, não. Vamos ficarem de pé? Vocês todos vão ler comigo. Eu leio o primeiro versículo.
Você vai ler o segundo versículo, eu leio o terceiro, você lê o quarto, até nós chegarmos no versículo 11, tá? E dessa forma todos estarão lendo a Bíblia. Deus abençoe a todos vocês. De Redenção, de Conceição, de Pau d'Arco, né, das colônias. O Zé Luiz está ali. Conseguiu, né, irmão Zé Luiz? Glória a Jesus. Irmã Luci, dessa vez, a irmã Luci e o irmão João Borges faz uma diferença, né? Faz uma diferença. E vi outro anjo forte. Diga comigo, e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Aí vocês, juntos. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E o anjo, isso é João falando, a visão que ele teve. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. E jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e não haveria mais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Juntos, e ele disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos ouvir a irmã Divina e o irmão William cantando para nós nesta hora. Eu deveria ter convidado eles antes, mas me faltei, né? Nós vamos ouvi-los cantando. Meu Deus, mais uma vez estou
dependente do estender da sua mão. Meu Deus, só a tua misericórdia me preenche e renova o meu pobre coração. Meu Deus, eu já me sinto envergonhado, tenho lhe incomodado de tanto pedir perdão. Mas porém, meu Deus, por outro lado, não há outro advogado que resolve esta questão. Meu Deus, sou uma pobre alma carente, dependente do estender da sua mão. Meu Deus, só a tua misericórdia me preenche e renova o meu pobre coração. Vamos todos dar glória a Deus. Vamos dizer mais uma vez: glória a Deus. Preenche, Senhor, na minha alma os vazios. Preenche, preenche, Senhor. Sei que sou nada, sei que sou sobra do mar, o restinho que estou. Meu Deus, mas desse pedaço de barro, tu podes formar um vaso e encher do seu amor. Meu Deus, sou uma pobre alma carente, dependente do estender da sua mão. Meu Deus, só a tua misericórdia me preenche e renova o meu pobre coração. Meu Deus, só a tua misericórdia me preenche e renova o meu pobre coração. Glórias ao Senhor. As escrituras que nós lemos, nós vimos aqui um livro aberto, não foi? Foi aberto que nós vimos o livro. Foi dito para João fazer o que com o livro? E o livro, quando ele comeu, quais foram os resultados do sabor, do paladar que esse livro lhe proporcionou? Vamos dizer todos numa só voz: ele era doce na boca e amargo no ventre. Quantos aqui gostam de doce? Levanta a mão. Hã? Tem uns que não gostam, né? Mas eu fico pensando assim, os que não gostam de doce e do amargo. Quantos gostam do amargo, levanta a mão. Olha, houve alguns que não levantaram a mão dizendo que não gosta do doce. E quando falou do amargo, o número diminuiu ainda mais. Mas que livro foi esse que João viu aberto, sendo conduzido por um anjo, vindo a ele e pedindo que ele comesse o livro? Que livro você acha que seria este? Seria o livro de matemática? Livro de história?
seria um livro de inglês, espanhol, castelhano, de ensinamentos teológicos, seria. Porque a teologia, a ciência que estuda, dividiu a Bíblia em 10 doutrinas. E aí estudam, e eu já encontrei pessoas que estudam tanta teologia que ao vir da faculdade, ao invés de voltar mais crente, voltou incrédulo. Ao ponto de dizer que aprendeu lá na faculdade que Marcos 16 não é ungido por Deus. A própria mãe dele, que não era uma crente, e no período que seu filho estava na faculdade, ela não era crente, mas ela adoeceu, e uns irmãos de uma determinada igrejinha perto da casa dela, eles acharam por bem visitá-la e orar por ela. E antes de orar, eles leram Marcos 16. E Marcos 16 é onde Jesus diz para os seus discípulos colocarem as mãos sobre os enfermos, preste atenção em mim, que eles seriam curados. Você conhece essa escritura, não conhece? Quantos conhecem Marcos 16? Então levanta a sua mão bem alta assim e diga, eu conheço. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Após ler essa escritura, aqueles irmãos foram até aquela senhora, puseram as mãos sobre ela, oraram por ela e despediu, foi para casa. Ao saírem, ela se sentiu bem melhor, e no outro dia bem melhor, e no outro dia já não estava mais enferma. E o tempo passou, seu filho chegou, e agora ela era crente. Ela resolveu voltar, ela resolveu ir lá na igreja daqueles irmãos que oraram por ela, e lá ela aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Aceitou a fé. E quando seu filho voltou da faculdade, ela já era uma crente. E ele, surpreso, viu que ela era uma crente diferente dele. Porque ele também era crente. Mas só que, ao chegar, viu que ela era uma crente diferente. Ela estava se portando diferente da forma que ele se portava. O que aconteceu com a senhora? Disse o garoto. É que eram uns irmãos aqui da igreja, citou o nome, e eu fiquei doente enquanto você estava para lá, cursando a sua faculdade, e eu fui curada. Eles abriram a Bíblia em Marcos 16, e após ler essas escrituras, oraram por mim, colocou as mãos, e eu fui curada. O rapaz disse, mamãe, onde só está com a cabeça? Eu estudei lá na faculdade, e eu aprendi que Marcos 16 não é inspirado por Deus, mãe. Os dias de cura, os dias dos milagres já passaram. Isso foi lá com os apóstolos. Ela olhou e falou assim, meu filho, se Marcos 16 não foi inspirado, e eles leram essa escritura, e colocaram as mãos sobre mim, e eu fui curada, meu filho, então o que fará Deus com aquelas escrituras que são inspiradas? Se Marcos 16 não foi inspirado e me curou, o que Deus não fará com aquelas que são inspiradas? Mas a minha faculdade, na qual eu matriculei, estou matriculado e continuo
palavra. A palavra de Deus me diz que ela é todinha inspirada por Deus. Ela é toda inspirada por Deus. E o apóstolo diz que as escrituras não é de particular interpretação. Você não pode interpretá-la para te satisfazer apenas. Você deve comê-la. Aleluia! Ainda que chega a certos pedacinhos que você sente amargo, mas ela vai fazer bem para o teu ventre. Ela vai fazer bem para o teu ventre, para a tua alma, para o teu espírito. E eu sei que tem muita gente que gosta do evangelho doce, açucarado. É ou não é? É ou não? É ou não? Muita gente gosta do evangelho açucarado. Mas você sabe que açúcar, o excesso leva a pessoa a contrair uma doença? E ela vem do inferno, é a diabetes, né? Mas o amargo faz bem para o teu interior, para o teu ventre. E eu gosto do amargo. Quem gosta de jurubeba aqui? Poucas pessoas, mas tem. E gueroba? Guerobinho com frango. Aí você come o frango e deixa gueroba? Mas escuta só. Aqui em Apocalipse capítulo 10, o livro está fechado ou ele está aberto? Vamos ler em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Todos abrem as suas Bíblias. E leia comigo. E nós vamos fazer da forma que nós fizemos com o capítulo 10. São 14 versículos. O título que está aqui na minha Bíblia é assim: o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Eu leio o primeiro, você lê o segundo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Você já pensou? Um livro escrito por dentro e por fora do livro. Versículo 2, você lê. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Você. O 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Escuta, irmã. Quem é esse leão da tribo de Judá que você pensa? Quem você acha que é o leão da tribo de Judá? E esse que abre o livro, que é o Cordeiro? Ah, o Senhor Jesus Cristo é Cordeiro de Deus? O Senhor Jesus Cristo também é leão? Como Cordeiro, Ele dá a sua vida por nós em resgate das nossas almas. E como leão, Ele toma posse, aleluia, daquilo que Ele comprou. Aleluia. Não chores. Eis aqui o leão da tribo
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você. Interessante, você já imaginou João diante de uma visão, vendo um cordeiro com 7 olhos, com 7 chifres, e esse cordeiro, havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, 7 chifres, 7 pontas e 7 olhos, uma visão tremenda, não é, irmãos? E aí, a própria Bíblia trata de interpretar a Bíblia. Nós não precisamos de interpretá-la. Você vê que diz assim, ó, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Que coisa estranha, Deus tem 7 Espíritos? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Deus tem 7 Espíritos. E o Cordeiro de Deus tem 7 olhos. No Apocalipse ele tem 7 olhos e ele tem 7 chifres. 7, lê o 7. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você vê que não precisa interpretar nada, a própria Bíblia vai interpretando. O 9. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E os juntos, e os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Vamos todos dizer graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando um pouquinho aqui no Apocalipse 10. No versículo 7, vocês vão falar bem forte comigo, o versículo 7, de Apocalipse 10. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Meus queridos irmãos, você já se deu conta do tempo que nós estamos vivendo? Você já descobriu quais são os dias
nos quais nós estamos vivendo? Que dias são estes? Nós temos na Bíblia os dias de Gênesis capítulo 6, quando a corrupção de todo gênero humano veio a se revelar, veio a se mostrar. O que Deus fez? Deus chamou à parte um homem. Que homem foi este? Noé. E revelou para ele o que ele ia fazer. Deus não revelou para toda a sociedade da época o que ele ia fazer, mas ele chamou um homem à parte e revelou para ele o que ele ia fazer. E o que ele ia fazer? Destruir o mundo que criou. Ele chegou a dizer: eis que eu me arrependo de os haverem criados. Eis que eu me arrependo de os haver feito. E foi destruído tudo. Se alguém disser para mim que Deus não faz isto, eu discordo. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não muda. Ele, como oleiro, Ele tem o poder sobre o barro para fazer tanto para a honra quanto para a desonra. E o vaso não pode reclamar: por que me fizestes assim? Interessante que na soberania de Deus, o apóstolo São Paulo chegou a dizer que quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Desde a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. Só com a morte dos primogênitos que ele resolveu a deixar que as pessoas saíssem. Mas para que todo Israel soubesse que só o Senhor é Deus, Deus teve que endurecer o coração de Faraó para que eles pudessem ver a glória de Deus. E saber que Deus é Deus. Ele ama uns e aborrece a outros. O apóstolo São Paulo, como a ponta de lança que Deus teve para o mundo dos gentios, ele disse que Deus endurece quem Ele quer e amolece quem Ele quer. E oxalá que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, possa amolecer o seu coração nesta noite, para crer em Sua palavra. Porque eu simplesmente, como todos os pregadores, só pode falar aos ouvidos das pessoas. Mas quem fala ao coração é o Espírito Santo. Eu sei que a mensagem para uns amolece e para outros endurece. E sempre foi assim e sempre será. Torno a perguntar para a igreja: você já se deu conta dos dias nos quais nós estamos vivendo, irmão? Que dias são estes? Quando você lê Apocalipse 10 e vê o livro aberto, ele sendo doce na boca e amargo no ventre, e a promessa que o Senhor faz é que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, quando ele trouxer sua mensagem, porque a trombeta
finalidade. A primeira é para você avançar na guerra. A segunda é para você recluir. E o apóstolo São Paulo diz que se o trombeteiro não tocar a trombeta certa, as pessoas ficam tontas, não sabem como se prepararem. Então é necessário que o trombeteiro saiba tocar a trombeta, para que aqueles que têm discernimento do toque se inteira e toma atitude, toma ação. Avançar, recluir, chamada para casa. A trombeta, ela é tocada para esta finalidade. Que dias são esses nos quais nós vivemos? Porque esta promessa, quando o livro estaria aberto, seria que quando chegasse os dias da voz do sétimo anjo e ele tocasse a sua trombeta, os segredos de Deus, que já foram anunciados pelos profetas, seus servos, se cumpririam. É assim que nós lemos ou não? E a Bíblia é um livro de mistério. A Bíblia é um livro de segredo. Correto ou não? Quem concorda que a Bíblia é um livro de mistério, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quem concorda comigo que a Bíblia é um livro de segredo, mistério, segredo. Que mistério é esse? Que segredo é esse? Que você está contando para ele e não conta para mim? Segredo a gente não conta para qualquer um. Conta para quem você tem confiança. É ou não é? E Deus tem seus segredos para serem revelados para pessoas que podem guardar segredo. O interessante é que essa promessa que diz que quando chegasse os dias da voz do sétimo anjo, os segredos de Deus seriam revelados, está no capítulo 10. Mas se você voltar comigo em Apocalipse capítulo 2, abre a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Você vai ver comigo, em síntese, não temos como discorrer as escrituras, mas você vai ver o capítulo 2, no primeiro versículo do capítulo 2, nós temos como título, Cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta que o anjo deu para João, e João enviou, foi para a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso tinha um anjo. E se nós fôssemos entrar aqui na teologia assim chamada de angelologia, nós iríamos ver que existem anjos celestes e anjos terrestres. E que existem anjos guerreiros e existem anjos mensageiros. E que existem anjos de paz, mas existem anjos... Eu estou falando do lado divino, do lado de Deus. Anjos desgostosos. Anjos que dizem assim, Senhor, quer que eu vá lá e destrói todos esses? Porque 2 anjos desceu para Sodoma e Gomorra. 1 Reis capítulo 19. 2 anjos, você pode ler isso lá. 2 anjos desceram, Gênesis, né? Gênesis capítulo 19. 2 anjos desceu para Sodoma e Gomorra. E o que aqueles 2 anjos fizeram? Botou fogo naquela cidade. Destruiu a todos. E quem mandou eles fazerem aquilo? Foi o Elohim, o existente de si mesmo. E quando o próprio Jesus estava na cruz do Calvário, houve uma legião de anjos ali ao redor da cruz, esperando somente o menear da cabeça de Jesus, do seu Criador, do seu Deus, feito carne.
uma segunda pessoa distinta, como a teologia prega. Não, ali estava o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ali estava o Cordeiro de Deus. O mundo não conheceu ele, o mundo não entendeu ele, mas ali estava o segredo de Deus, que foi revelado para o coração de muita gente naquela época. Eita glória! O próprio Jesus ali na cruz, como Cordeiro de Deus, não abriu a sua boca, porque ele estava pensando em vocês nesta noite. Ele estava pensando em nós nesta noite. E ele sabia que se ele não abrisse esse livro, o livro da redenção, que contém o nome de todos os eleitos que vão fazer parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, pelos quais ele derramaria e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele pensou na sua igreja. Não havia ninguém no céu, nem na terra, em parte alguma, que poderia abrir esse livro e desatar os seus selos, para que todos os eleitos pudessem ser reclamados, agora no tempo do juízo final. Ele, como Cordeiro de Deus, o Pai estava nele reconciliando consigo o mundo. Mas como o Pai não morre, o Pai é eterno, o Pai é Deus, é o Espírito que não morre. Então o que ele fez? Ele abandonou o seu Filho, aquele que ele gerou no ventre da Maria, para através da qual ele fazer uso e te salvar, me salvar. Mas naquela hora, por que me desamparaste? Por causa que os nossos pecados caíram todos sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que ele tomou nos traz a paz. E se você leu Isaías 53, lá nos finais destas escrituras, você vai ver que a alma de Deus ficou satisfeita pelo trabalho de sua mão. É ou não é? E ele foi vertido na cruz do Calvário pelos pecados de muitos. E estes muitos inclui você, inclui a mim, inclui todos os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Irmãos, o Evangelho é pregado justamente para você se despertar. Para você se despertar. E dar conta de que você é uma filha. E dar conta de que você é um filho. E de que Ele morreu por você. O caminho está aberto. Você não tem por que perder a salvação. Aleluia! Não há porquê. Há alguém intercedendo por você com gemidos inexprimíveis nesta noite. Inclusive, todos nós aqui estamos desejando que os filhos de Deus se despertem, não é? Mas que tempo é este? Porque há anjos na terra que estão vestidos de homens. E os anjos são enviados justamente para te proteger. O próprio diabo chegou a dizer para Jesus que Deus dá ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os seus caminhos. Em São Mateus capítulo 4, ali no Monte da Tentação, o diabo sabe que os anjos são enviados para te guardar, para nos guardar. E nós devemos nos cuidar em não entristecer o anjo do Senhor. Agora eu torno a perguntar, que dias são esses nos quais nós estamos vivendo? Porque aqui em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos encontrar 7 cartas, 7 anjos e 7 igrejas. Abre comigo Apocalipse 1, versículo 20. E nós vamos ver o de Deus
Deus revelado perante nós, as Escrituras se revelam, as Escrituras se mostram. Apesar de que para muitas pessoas a Bíblia, a palavra de Deus, ela está fechada, está selada, está escondida. Para muitas pessoas nem o primeiro selo da Bíblia foi aberto, quanto mais o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Por isso não pode ver, não pode encontrar a sua salvação, não pode adquirir fé para vencer o diabo com todos os seus demônios. Irmãos, o diabo está vencido, ele está com a espinha dorsal quebrada, a serpente está com a espinha dorsal quebrada. Esse diabo, a antiga serpente, que enganou Eva lá no princípio, que estará agora no Apocalipse, capítulo 20, essa serpente, o antigo diabo, ou o antigo diabo, a antiga serpente, esse demônio, esse Satanás, ele está com a espinha dorsal quebrada. Mas saiba você que uma serpente estragada, machucada, ela fica mais valente e tem mais veneno, porque os venenos ficam aguçados. Mas o diabo vai ficar amarrado por 1000 anos, e o povo de Deus vai reinar com Cristo por 1000 anos, sem morte, sem Satanás. Mas agora ele está solto. Mas você tem que entender que ele está com a espinha dorsal quebrada. Talvez ele está numa cadeira de roda, paraplégico, mas ele é valente, mas ele está como um marimbondo sem ferrão, mas ele é valente. Por isso que o apóstolo disse que nós podemos resisti-lo e ele fugirá de nós. Não diz o apóstolo? Resista-o e ele fugirá de vós. Então diga comigo: Satanás está vencido. Ele é simplesmente um fanfarrão. Mas o nosso leão da tribo de Judá venceu para abrir e desatar os 7 selos. É claro. Versículo 20, está claro, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Destra é mão direita. Quantos aqui são destros? Levante a mão quem são destros. Quem é destros são aqueles que não são canhotos, né? O que está na destra de Deus, o que está na mão direita de Deus, que está no poder de Deus, o que Deus tem na sua mão direita para fazer uso, 7 estrelas, 7 anjos. E o evangelho, queridos, ele tem que ser pregado a toda criatura. E ele saiu de onde? Lá do Oriente. E para chegar ao Brasil, o Brasil foi descoberto em 1500, não foi? Então o Brasil tem apenas 500 anos. Mas o evangelho saiu há 2000 anos lá de Jerusalém e vem sendo pregado a todas as nações, e o tempo tem sido suficiente para percorrer o mundo. 7 períodos têm passado, 7 eras têm passado, justamente com as 7 estrelas, justamente com os seus 7 anjos, Deus fazendo uso dos seus 7 olhos, olhando para a terra, tocando 7 trombetas, pregando o seu evangelho a toda criatura, para que quem crer e for batizado ser salvo. Mas eu gostaria que você entendesse esse mistério das 7 estrelas, que viste na destra do Senhor, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E eu já estou caminhando para o fim. E o interessante é que você vai lendo
Logo você vê a segunda carta, a terceira carta justamente associado com os seus anjos. A quarta carta justamente associado com o seu quarto anjo, quinto anjo, sexto anjo, sétimo anjo. E o sétimo anjo está aqui em Apocalipse 3, versículo 14. Abra a sua Bíblia agora, por gentileza, eu estou caminhando para o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Alguém me perguntou assim, dentro das Escrituras Sagradas, aonde o senhor acha que nós estamos vivendo? Porque a Bíblia, ela é um livro cronometrado. Fala do princípio, fala do meio e fala do fim. A Bíblia nos mostra 6.000 anos, o mundo. E aí nós lemos a Bíblia e olhamos para trás, nós vemos Gênesis, o princípio, Êxodo, Israel saindo do Egito, nós vamos ver Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, assim por diante, você vem caminhando nas Escrituras, vai até o livro de Malaquias, e se você observar, quando chega em Malaquias, haja passado 4.000 anos, e houve um percurso de 300 anos sem profeta. E por causa de não haver profeta, houve tanto misticismos, houve tanta confusão, houve tanta ideologia, houve tanta filosofia. Inclusive, nós temos na história Sócrates, nós temos na história antes de Jesus, Budas e muitas outras personagens que levantou dogmas e credos e religiões para aparecer um profeta chamado João Batista, que fez a transição dos que estavam no Velho Testamento para o Novo Testamento, com o dedo indicador dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali foi lavrada uma nova aliança, foi implantado o Novo Testamento. Mas do Novo Testamento para cá, as Escrituras também têm os seus cumprimentos. E Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado a todas as gentes, para que então pudesse então vir o fim. Aí eu torno a perguntar, irmã, irmão, visitante, companheiro, pense só, em que época nós estamos vivendo? Porque é mais tarde do que nós pensamos, e nós precisamos ter consciência do que é que Deus tem para preparar o seu povo para levar no arrebatamento. Quem ignorou Noé, não entrou na arca. Não foi? Quem ignorou os profetas, principalmente o Moisés, não saiu do Egito. Quem ignorou Josué, não entrou na terra de Canaã. Datã, Coré e Abirão ficaram para trás. Porque ignoraram Josué. Então eu repito, Deus tem anjos vestidos de homens. E a Bíblia diz que muitos hospedaram anjos em suas casas, não sabendo-os. Porque eles vieram em forma de homens. E Deus tem seus anjos. E Ele continua tendo. E o anjo do Senhor está aqui nesta noite. E eu creio que Ele está tocando a última trombeta. Porque é mediante o toque da última trombeta que os mortos... E o que nós estamos esperando? Agora! Porque o apóstolo São Paulo diz que a vinda do Senhor não aconteceria antes que viesse a apostasia. E o que nós estamos vendo no mundo? É só apostasias. É só confusão religiosa, é ou não é? Ao ponto das pessoas dizerem assim, para que ir na igreja? Ou não sei onde está a verdade. Todo mundo fala que tem a verdade. Virou uma confusão. Um puxa para cá, um puxa para lá. É assim ou não é? Aonde é que está? Quem é que está falando a verdade? A confusão está tão grande, que as pessoas não sabem onde está a verdade. Há tantas vozes, há tantas vozes, há tantas vozes, vozes por todos os lados, que você não sabe o que você escuta. Não
E isso tem dificultado tanto as pessoas, ao ponto delas endurecerem os seus corações. E por endurecer os seus corações, Deus terá que deixá-los para a grande tribulação e ir com Elias e Moisés para Israel e revelar para eles o Messias. E quase isto está acontecendo, porque a porta da salvação está quase a fechar. No espírito eu posso escutar aquele barulhinho que a fechadura faz, sabe? A porta, ela está fazendo aquele movimento para fechar. Irmã, irmão, se você e eu e todos nós não tivermos ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando às igrejas, você vai ficar para trás. E você precisa de ter ouvido para ouvir o que o Espírito está falando às igrejas. Levanta a sua mão e diga: Senhor, tenhas misericórdia de mim, tenhas compaixão de mim, tenhas compaixão de mim, fala na minha alma, fala no meu coração, revele a tua vontade para mim. Você e eu não podemos ter compromissos com mais nada nesta vida, a não ser com o projeto de Deus, com a palavra de Deus, com a revelação do nosso grande e magnífico Deus. Aleluia, 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 aleluia. Você quer falar língua estranha? Fala língua estranha. Fala. Se a minha língua não está sendo estranha para você, fala língua estranha. Que dias são esses nos quais nós estamos vivendo? Porque nos dias da voz do sétimo anjo, nós estamos nos dias de tantas vozes, mas no meio de todas estas vozes, Deus prometeu um anjo para falar, tocar a trombeta, revelar os segredos de Deus que já foram anunciados por todos os profetas. Não é adicionar nada, não é para aumentar nada, é para revelar os mistérios que estão aqui neste livro sagrado, que já foi falado pelos profetas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Está bem aqui, irmão pastor. Está bem aqui nesse gráfico. Vocês podem todos me acompanhar. Olha aqui, Éfeso, o olho de Deus era Paulo. No ano 53 até o ano 170, o evangelho saiu de Jerusalém. Paulo, você sabe que o apóstolo São Paulo não conheceu Jesus segundo a carne. Ele foi aquele mensageiro que o Senhor escolheu para pregar ao mundo dos gentios. Foi um grande teólogo, mas para ele alcançar o conhecimento, a revelação que foi dada a Pedro, ele teve que ir para o deserto e desaprender de tudo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. É ou não é? Ele teve que desaprender, porque o que ele aprendeu na teologia só estava servindo para perseguir o povo de Deus. Ele teve que encontrar com a luz do caminho de Damasco e ir para o deserto e ficar 3 anos e meio lá para desaprender tudo que ele havia aprendido, para depois chegar e dizer: o que eu recebi não aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E entrou a todo vapor para pregar essas 14 cartas que existem na Bíblia Sagrada. E todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo lá atrás, receberam também o apóstolo São Paulo. E todos que receberam Paulo, creram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só que ele morreu e os anos continuaram. Aqui nós temos do ano 170 a igreja de Esmirna até o ano 312. Você tem que associar a revelação dos acontecimentos com a história da igreja do Senhor. Olha a segunda estrela, a segunda igreja. Olha a condição da igreja de Irineu. Aqui era só luz, a sombra dos apóstolos curava os enfermos, mas aqui a incredulidade começou a crescer. Por quê? Porque as trevas começou a aumentar, e quem era o mensageiro era Irineu. Irineu foi um discípulo de Policarpo, e Policarpo
discípulo de João, lá na ilha de Patmos. Você vê que uma bênção acompanha a outra. É uma extensão. Eu prego para um aqui, ele aceita Jesus Cristo, enche o seu coração de fé e começa a pregar para o seu pai aceita a fé, o pai prega para o tio aceita a fé e prega para o sobrinho. É assim que se faz. E a pregação do evangelho não pode ser só com palavras, tem que ser com vida. As pessoas têm que convencer que você não é crente só enquanto você está na igreja com o microfone na mão. Você está disposto a viver pelo que você prega e viver pelo que você crê. E se for necessário, morrer pelo que você professa crer. Foi assim que aconteceu nesse período aqui da igreja de Esmirna. O diabo montado no cavalo vermelho. Ele desceu do cavalo branco, que ele conseguiu enganar muita gente. E o povo pensava que ele tinha se convertido, mas ele não se converteu. Ele estava ali para enganar. O irmão falou como que as pessoas entram no nosso meio para enganar e traem a nossa confiança. Eles entraram aqui, depois da morte do apóstolo São Paulo, e implantou o pecado. A igreja de Pérgamo se tratou de casar com o Estado e se depender da política, mas o diabo arrancou a Bíblia da mão dos crentes e colocou lá no Vaticano, na era de Tiatira, do ano 606 a 1520, não se sabe como que os cristãos conseguiram passar por essa era e chegar aqui. Não se sabe, porque eles não tinham mais profeta, eles não tinham mais Bíblia, eles não tinham mais... A boca do anjo de Columba foi amordaçado. E as trevas tomou conta da igreja. Mas Deus, Ele não deixa por menos. Ele prometeu na era de Sardes. Você lê as características da carta ao anjo da igreja de Sardes. Deus usou lá do meio dos romanos um padre. Você já pensou Deus usar um padre? E ele escreveu 95 teses contra a sua própria igreja, contra seus próprios ensinamentos. Por quê? Porque ele adquiriu a Bíblia na mão, que estava encorrentada no Vaticano. Ele adquiriu e começou a ler, e ele viu que o justo vive é da fé, e não de obras mortas. E pregou contra toda esta idolatria. Mas não ficou por isso. O diabo montou num cavalo preto, saiu do branco, montou no vermelho. Saiu do vermelho, montou no preto. Mas Deus não deixou por menos. Ele levantou Lutero, levantou Wesley na Inglaterra. Mais tarde, nessa era de 1750, na era de Filadélfia, na era que a Bíblia chama de porta aberta. Oh, irmãos, a porta estava tão aberta que as pessoas se inspiraram em Martim Lutero e começou a pregar o evangelho. E nasceram os anabatistas, e nasceram muitas outros tipos de denominações. A porta estava aberta, e ele disse que a porta que ele abriria não fecharia. E a porta que ele abriu foi para o movimento pentecostal, que nasceu na era de Filadélfia e veio até o início da era de Laodiceia, por volta de 1960, por aí. Mas você viu que de 1960 para cá, as coisas mudaram entre nosso povo pentecostal. E eu não quero assustar aos irmãos, mas todas as vezes que nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos à mercê do diabo. E nós perdemos as rédeas. Mas eu vou repetir. Aqui está o nosso tempo. Laodiceia. A igreja que se garba de ter tudo e não ter falta de nada. E não sabe que diante de Deus é pobre, cega, miserável e nua. É a igreja laodiceana. Você quer ler comigo? Fiquem de pé. E nós estamos já encerrando. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Aonde está a sua igreja? Aonde está a minha igreja? Aonde estamos nós? No tempo da igreja que é chamada pela Bíblia de Laodiceia. E Laodiceia quer dizer direito dos povos. Laodiceia quer dizer tempo da mulher. Vocês estão entendendo? Laodiceia se refere à mulher. E mulher na Bíblia quer dizer igreja. Aí você quer saber o estado que se encontra a igreja? Olha para a mulher. Como
mulheres, eu estou falando em nível nacional, mesmo sendo religiosa, como estão as mulheres, está a condição da igreja. Mas neste capítulo 3, a partir do versículo 14, onde tem uma voz, aonde tem a sétima estrela, aonde tem o sétimo anjo, o sétimo Espírito de Deus, esse olho de Deus está dizendo: sai dela, povo meu, para não ser participante com seus pecados e não incorra com as suas pragas. É hora. Nós pregávamos um tempo para as pessoas saírem do mundanismo e vir para a igreja. Hoje nós temos que dizer: gente, sai da igreja e entra em Cristo. Porque infelizmente o mundo entrou dentro da igreja. Eu estou falando na sua língua ou não? Quem concorda comigo, diga amém. O mundo entrou dentro da igreja. E para você encontrar com o Senhor Jesus Cristo, para você ser realmente batizado com o verdadeiro Espírito Santo, você tem que sair de e entrar em. Há um verdadeiro batismo com o Espírito Santo, irmãos. Mas há um falso batismo do Espírito Santo, porque São Mateus 24 diz que haveria falsos profetas e falsos cristos. Falsos cristos são falsos ungidos. E os falsos ungidos fazem prodígios, maravilhas, sinais, que se possível fora, me enganaria, te enganaria. Não pode te enganar, porque você foi comprado com o sangue do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Olha onde nós estamos. Te chamei para ficar de pé. Eu sei que você está cansado, mas eu acho que eu estou mais do que você. Vocês estavam sentadinhos, né, me ouvindo. Então, vejam o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. A Laodiceia tem um anjo ou não? Tem um anjo. E aqui fala que é a sétima carta à igreja de Laodiceia. A sétima carta com o seu sétimo anjo. Diz assim, escreve isto, diz o amém. Esse amém é o Senhor Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus é Jesus. É Jesus. Você sabia que Deus criou o Senhor Jesus Cristo na sua mente antes mesmo do mundo existir? Você já leu na Bíblia que o Cordeiro de Deus foi morto antes do mundo existir, antes de nós nascermos, antes de existir o homem, antes de Deus fazer o homem? Deus fez um livro e pôs o nome de todos que ele teria para ser seus salvos, seus eleitos, aqueles pelos quais ele morreria. E junto àquele livro que ele colocou o nome deles, junto a todos os tempos, em todas as eras, toda essa cronologia da Bíblia, ele colocou ali um cordeiro para ser imolado a favor de todos os que têm os seus nomes escritos aqui no livro da vida do cordeiro. Aleluia! E você tem o seu nome lá, não tem? É pela fé. Você crê que o seu nome está escrito no livro da igreja ou do livro do cordeiro? Eu não quero saber se o meu nome está escrito no livro da igreja, gente. O livro da igreja queima. O livro da igreja, você põe o nome no livro da igreja, aí se o pregador está bem com você, permanece lá. Mas o dia que você contrariar um pouquinho o pregador, ou o pastor, o representante daquela igreja, ele vai lá e risca o seu nome daquele livro. Mas do livro da vida do Cordeiro, que foi posto antes da fundação do mundo, não tem capeta, não tem demônio, não tem bispo, não tem padre, não tem pastor que tira. O que Deus faz está feito. Então diga comigo: eu sou um salvo. Diga, eu sou um salvo pela graça de Deus. A graça de Deus te salva, irmão. A graça de Deus te salva. Eu tenho que ler, não tem? Então qual é o versículo para irmão, por favor? Oh meu Deus, vocês me perdoem. Mas o 15, eu sei as tuas obras. É agora, ele está falando do nosso tempo. Eu sei as tuas obras. Está falando com você que está vivendo agora na igreja de Laodiceia, no tempo que a igreja de Laodiceia existe, e que você por certo saiu dela. Então diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Você não pode ser frio, você não pode ser quente. Ele está falando com você que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Me desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Eu sei as tuas obras, falando com a Laodiceia, falando com a igreja, não com quem
falando com a igreja, com a condição da igreja. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno. O crente não pode ser morno. Ou ele é crente de verdade, ou ele larga de mão e vai beber cachaça. Porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes tu, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não vem pregar para mim não, que eu já sou crente. Olha gente, se você é crente, você gosta da pregação. Ai. Que negócio é esse? Vai pregar para você? Você fala, não prega para mim não, que eu já sou crente. Que é isso? O crente gosta de falar com outro crente, não gosta? Se chama para ler a Bíblia aí que você gosta de ler, não é? Não, vamos ler um gibizinho aqui, vamos ler a historinha em quadrinho. Ah, então aí você quer, né? WhatsApp, não sei o que, tantas conversas você quer. Mas quando entra na Bíblia, aí você fica zangada? Você fica zangado? Não! Você ama a palavra de Deus. É ou não é? Porque você não é rico, você não é abastado. A igreja sim é. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos branco para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio. Para quê? Para que vejas, vê o que? A condição do nosso tempo, da igreja, para você escapar e tomar posse da palavra. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí diga comigo assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A principal coisa que você tem que vencer é o seu ego, é a si mesma, são suas ideologias, suas conclusões. Você tem que vencer a si mesma, para que o Cordeiro de Deus tenha liberdade na sua vida. Amém? Quem aceitaria Jesus que não aceitou, aceitaria nesta noite? Levanta a mão. Estou falando para você aceitar uma igreja. Aceitar Jesus é aceitar a sua palavra. Você não fala assim, venha a nós o teu reino. Quantos falam assim, venha a nós o teu reino? Você fala, você ora. Essa oração que Jesus ensinou, São Mateus 6. Pai nosso, fala comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí para. A outra parte é o pão nosso de cada dia, né? Mas antes de nós pedir o pão nosso de cada dia, está você disposto a deixá-lo cumprir em você a sua vontade, implantar na sua vida o reino dele? Hã? O reino é domínio. Será que ele pode dominar nossas vidas? Amém? Meu querido, vamos orar? Oremos, por favor. Levanta a sua mão ao céu. Peça ao Senhor para abrir o livro para você e desatar os 7 selos. Se a pessoa não tem um livro aberto, irmão, ele não tem dignidade nem de o ler, quanto mais de pregar ele. Se prega com ele fechado, forma essa confusão toda que tem por aí. Vocês estão entendendo? Nós precisamos de ter o livro aberto para nós pregarmos, ensinarmos e levar as pessoas a estar no caminho da salvação. Deixa o Cordeiro abrir o livro para você. Amém? Não resista o Cordeiro, não. Ele é manso, ele é meigo. Ele ainda não é leão, pastor. Ele é Cordeiro. Mas ele um dia vai ser leão. E ninguém vai poder parar diante dele. Então levanta a sua mão e peça ao Senhor para abrir o livro para você. Deus te abençoou, meu irmão. Deus te abençoou. Aleluia! Ô glória! Olha a Deus. Senhor.
E Deus criou